Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Aqui quem fala é Flávia Shows, direto da manhã de São Francisco, acordando. E comigo tá a Patrícia. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast preferido dessa internet, direto aqui de uma tarde super ensolarada, 30 graus aqui no Porto hoje. Bom, e hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar aqui com a gente. Hoje a nossa convidada é a Letícia Prosek. A Letícia é formada em Direito e pós-graduada em Políticas Públicas e Direitos Sociais. Ela é viciada em café, rainha do brilho do rosa pink. Ela brilha tanto quanto aquela estrela número 13. Ela é preocupada com as questões sociais e feministas de longa data. Então, eu queria dar boas-vindas para a Letícia e pedir para ela se apresentar para os nossos ouvintes, contextualizar todo mundo aqui com a sua trajetória pessoal e profissional até o momento. Bom dia, meninas. Bom dia, Paty. Bom dia, Flá. Primeiro, quero agradecer vocês pelo convite, por estar participando com vocês desse projeto que dá voz, né, a todas as mulheres e muitos assuntos importantes para que a gente possa, juntas, construir uma sociedade melhor para todas nós. Então, admiro muito vocês pela coragem, pela determinação. Não é fácil, né, esse projeto, mas eu desejo que vocês consigam ir muito além e podem sempre contar comigo, tá? A minha trajetória não tem... Ela ainda é uma trajetória tímida, na verdade, né? Eu ainda não fiz muita coisa. Eu nasci em Curitiba, estudei no CEP, fiz curso técnico em Comunicação e Artes, que foi onde eu conheci a Flá. Então, nós somos amigas já desde 2008, e foi lá também que nós nos tornamos vegetarianas. Hoje em dia, eu ainda sou ovo-lacto vegetariana, e a Flá já conseguiu um passinho a mais para o veganismo, né? E depois do colégio, eu fiz a faculdade de Direito, eu me formei na Unibrasil, e fiz a pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Sociais pela Uninter. Sobre essa minha trajetória, assim, profissional, eu fiz muitos estágios. Então, eu fiz estágio em delegacia, eu fiz estágio no Tribunal do Trabalho, eu fiz estágio em escritório de advocacia, que eu acho que me permitiu ter a vivência do direito na prática. Muito embora eu ainda não tenha escolhido qual área eu quero seguir. Provavelmente não será nenhuma dessas, né? Mas eu gosto muito de direito constitucional e falar sobre política, apesar de eu ser um baby ainda nessas questões. E essa questão dos direitos fundamentais e dos direitos sociais é o que me move, assim, com certeza são os temas que eu quero trazer para a minha vida a longo prazo. Bom, então hoje, depois dessa apresentação que a Letícia fez aqui pra gente, a gente vai começar com o tema da espiritualidade por aqui. A nossa convidada é uma pessoa espiritualizada, que tem uma família espírita kardecista. Então queremos te perguntar, Letícia, como que é a sua relação com a religião espírita e como você se mantém perto da sua espiritualidade? Certo. Eu nasci em uma família onde os meus pais são espíritas, né, kardecistas. Eles fizeram alguns cursos, estudaram muito sobre a doutrina espírita, e é o ambiente que eu fui criada e familiarizada, né?
Hoje em dia, eu sigo ainda muitas questões da doutrina espírita, mas eu também me permiti ter acesso a outras religiões e a outras crenças. Então, eu me identifico muito hoje em dia com o hinduísmo, por exemplo, que também trata sobre a questão de reencarnação, sobre guias espirituais, e eu gosto muito de estudar também sobre a Cabala. Foram temas assim que me trouxeram uma profundidade maior nessa questão de espiritualidade. Então, a espiritualidade para mim ela é muito importante, e principalmente porque eu acredito muito em energia, em livre-arbítrio, em ação e reação, né? Nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas. E a espiritualidade, para mim, ela está ligada com um equilíbrio. Então, é um equilíbrio da sua mente, do seu corpo, da razão, da realidade, né, e do nosso contexto social, e ela traz para mim, assim, uma tranquilidade, sabe, uma paz e uma busca por autoconhecimento, tendo em vista que eu acredito em algo maior, eu acredito em coisas boas, em energias positivas, e que a gente pode sempre avançar nessas questões. Sim, eu acho muito importante essa pergunta, porque também não necessariamente, na minha visão, né, a gente precisa ter uma religião para estar praticando a espiritualidade, mas entender que cada religião tem algo positivo a oferecer e que eu posso tentar me encontrar ali, ao menos ser curiosa para conhecer um pouco mais, né, de cada religião. E aí, isso até, a questão da espiritualidade até aparece, mas a gente não parou, assim, para falar especificamente sobre isso, então achei legal também trazer essa pergunta. Mas temos aqui uma questão que está aparecendo, todo episódio surge esse tópico que é saúde mental e terapia, e eu e a Patrícia, a gente traz muitas questões advindas, né, que a gente anda discutindo com nossos terapeutas, mas também os nossos convidados. Então, sabemos aqui que você começou a fazer terapia anos atrás. Eu queria te perguntar e que você falasse um pouco como que foi esse processo de iniciar a terapia e qual a importância dele para a sua saúde mental. Essa questão das práticas de espiritualidade, elas também estão ligadas a essa questão da terapia e a busca pelo autoconhecimento. Então, por isso que eu digo que é um misto, né, entre as duas coisas. A terapia, eu comecei quando eu tinha de 12 para 13 anos, que foi quando os meus pais se separaram. Por mais que o término deles tenha sido muito amigável e tudo que eles fizeram foi da melhor forma para que eu não me traumatizasse de certa forma, separação é sempre muito difícil. Então, infelizmente, eu acabei ficando com alguns traumas, algumas informações que eram contraditórias na minha cabeça, e aí eles acharam melhor que eu tivesse esse acompanhamento profissional. Eu fiz acho que até os meus 14 anos e aí parei. Aí eu voltei depois com 17 anos e nunca mais parei. Eu tô agora com 28, então já tenho aí mais de 10 anos fazendo terapia e eu não pretendo parar. A terapia, para mim, ela é um dos melhores remédios para qualquer coisa na minha vida. Você aprende a lidar com os seus traumas, com as suas inseguranças, com as suas crenças limitantes. Você aprende a identificar quais são os seus sentimentos, por que você está tendo aqueles sentimentos e o que isso gera de consequências na sua vida. Então, a terapia, para mim, ela é um processo contínuo, porque todos nós estamos sempre em constante evolução. Então, eu não acho que é um processo que você pare e você se conheça perfeitamente e você não tenha mais nenhuma questão para lidar na sua vida. Então, eu até brinco com a minha psicóloga que eu não vou receber alta nunca, porque eu não quero. E se ela me der alta, eu vou continuar, porque o meu objetivo é sempre me tornar uma pessoa cada vez melhor, para mim, para a sociedade como um todo, para os meus amigos, familiares, e tentar entender, de certa forma, qual é a minha missão, e a terapia, ela é isso, ela permite que você se aprofunde em um ser que você nem sabia que existia dentro de você.
Que lindo te ouvir, Lê. Bom, a questão da espiritualidade, ela já passou por aqui, mas a gente ainda não tinha explorado essa área na vida das nossas entrevistadas. Inclusive, te ouvindo, eu percebi muitos encontros na nossa trajetória. E, aliás, eu também sou muito fã do hinduísmo. Bom, seguindo aqui, a gente sabe que você tem essa trajetória familiar e que também, na sua passagem pela universidade, o seu tema de pesquisa foi a descriminalização do aborto. Então, a gente queria te perguntar e queria que você falasse um pouco mais sobre o que te levou a escolher esse tema em específico e como que ele conversa com o seu feminismo. Certo. Também acredito que esteja tudo interligado nessas questões tanto da minha vida pessoal quanto profissional, e acho que no final todas elas fazem sentido juntas, né? O tema foi indicado por uma professora da faculdade, porque em 2017 o PSOL propôs a ADPF, né, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para que os artigos 124 e 126 do Código Penal não fossem recebidos de forma parcial, buscando a descriminalização do aborto até a 12ª semana. E eu me formei em 2018, né, na metade do ano. Então, era uma questão que estava muito recente e é um assunto que tem tudo de atual, né? Tanto que, recentemente, nós tivemos as vitórias na Argentina, a América Latina avança, de certa forma, nessa questão do aborto, e o Brasil, infelizmente, tem ficado para trás, né? Então, foi uma sugestão, eu adorei, porque eu acho que tem tudo a ver com essa questão de direitos das mulheres que sejam garantidos. Também fala sobre a violação, né, da saúde psíquica da mulher, da saúde física e psíquica da mulher, assim como também a violação de direitos fundamentais à vida, à liberdade e à igualdade. Então, na Colômbia, por exemplo, né, onde é permitido o aborto desde 2006, uma das questões que eles abordam é sobre a saúde mental da mulher. Porque se uma mulher não está preparada para manter aquela gestação emocionalmente, eles acreditam que também é um motivo pelo qual a mulher tem esse direito. E até hoje eu estudo ainda sobre o tema. Infelizmente tem algumas pausas, né, e uma demora para que essa demanda seja atendida, mas o voto do ministro Barroso foi muito importante também para abrir um precedente na jurisprudência para que o aborto avance, né, a descriminalização do aborto avance no Brasil. Então, ligado ao feminismo, eu acho que é uma questão totalmente feita para lidar com os direitos das mulheres, uma vez que, em casos de aborto, a mulher é sempre a prejudicada, enquanto os homens, né, têm ali o aborto que é considerado o abandono também, em que 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome dos seus pais na certidão de nascimento. Então, a sociedade, ela normaliza esse abandono, mas condena as mulheres e não há nenhuma igualdade nessa questão. Então, a minha monografia foi exatamente sobre isso, defendendo que a descriminalização do aborto irá trazer a garantia de direitos fundamentais das mulheres que atualmente são violados. Nossa, Lê, muito bom te ouvir falando sobre um tema assim tão importante de se discutir, né? E aí acho interessante pontuar que aqui em Portugal o aborto é voluntário e é legal desde 2007 e ele é permitido até a 10ª semana de gravidez, se assim a mulher quiser, independente dos motivos que a levam a essa decisão. Na África do Sul, né, a gente está sempre aqui falando do continente africano nesse podcast, acho legal citar a África do Sul, onde o aborto já é legal desde 1996, e apesar de ter vários problemas em relação ao contexto mesmo sul-africano, que é um contexto diferente do que a gente está habituada, né? Esse procedimento já é legal desde 1996. Enquanto que aqui no Brasil a gente ainda se depara com um atraso no debate dessa pauta e a criminalização da prática, né? Além dela não ser uma prática
uma prática legal, ela ainda é uma prática criminalizada. A mulher, ela corre o risco, né, ao fazer um aborto no Brasil, de ser hospitalizada para o procedimento, e de lá ela pode sair, inclusive, presa, né? Aí a gente vê mesmo uma demora em avançar nessa pauta no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também o aborto é legal desde 1973, é considerado um direito fundamental nos Estados Unidos e é garantido em todo o país. Porém, cada estado tem, a partir de quando passa o ponto da viabilidade fetal, né, quando o feto poderia sobreviver fora do corpo da mulher, cada estado ele pode regular o procedimento, mas aqui na Califórnia é mais tranquilo que outros estados. Eu até queria deixar uma indicação fora de hora, que é o trabalho do Planned Parenthood, que é uma organização que oferece saúde sexual e reprodutiva, e eles são incríveis, fazem um trabalho incrível aqui nos Estados Unidos. Eu tô assim, tipo, Planned Parenthood, por favor, me contrata, porque o tratamento deles, o jeito que eles abordam as pessoas, as informações, você vê que é um trabalho completo, assim, porque o aborto, na verdade, ele vai ser a última das ferramentas, né? Antes disso, tem uma série de coisas que podem ser feitas, como educação sexual, como prevenção, como dar acesso para essas pessoas, né? Não só mulheres, mas também homens tomarem essa decisão e terem uma gravidez planejada, no final das contas, né? Sim, amiga, e no meu trabalho eu também falo sobre como o aborto se tornou no Brasil uma questão de saúde pública. Então, ele não é mais uma esfera só individual de cada mulher, ele também é um problema social em que é notório que muitas mulheres morrem, o aborto ele existe, nós temos que parar de fazer de conta que ele não existe, que ele não mata mulheres, e, sobretudo, ele mata mulheres negras, pobres, em situações de vulnerabilidade. Então, infelizmente, até nisso há essa desigualdade, e eu defendo isso também no meu trabalho, de que é importante todos nós, como sociedade, entendermos que o aborto ele vai além do que a esfera individual. Sem contar que um dos princípios que eu trato também no meu trabalho é sobre o planejamento familiar, que é totalmente importante, e essa desigualdade de informações também, ela gera muita desinformação sobre o aborto, porque as pessoas, o que eu mais escuto quando eu falo sobre o meu trabalho, as pessoas me perguntarem, mas Letícia, hoje em dia existe camisinha, existe tanta informação, todo mundo vai ao médico, e não, sabe? As pessoas, infelizmente, ainda vivem em uma bolha onde todas as pessoas têm acesso às mesmas informações, quando, na verdade, muitas pessoas não sabem nem o que é camisinha e muitas vezes não têm acesso nem a absorvente. Então, a gente precisa sair dessa bolha e entender que a realidade ela vai além da nossa e tratar tudo isso com essa importância, né, que esse assunto tem. Sim, inclusive eu trouxe alguns dados aqui que eu acho muito interessante e importante a gente discutir mesmo aqui no podcast, nesse espaço que a gente tem de diálogo, discutir um tema tão importante assim. Bom, segundo a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, ela demonstrou que aos 40 anos, aproximadamente 1 em cada 5 mulheres alfabetizadas nas áreas urbanas do Brasil já fez pelo menos um aborto. Dessas, 67% confirmaram que precisaram ser hospitalizadas para finalizar o procedimento. Quer dizer, né, além do próprio risco em se fazer uma prática que é ilegal e criminalizada no Brasil, essas mulheres, mais da metade dessas mulheres ainda tiveram que ser internadas, correndo o risco de sair do hospital direto para a cadeia. E isso leva a muitos outros problemas, né? Enquanto eu fazia essa pesquisa com os dados para trazer aqui, eu entrei em contato com um conceito que eu não conhecia, talvez vocês conheçam, que é o turismo do aborto, que são mulheres que precisam recorrer a outros países para poder realizar o procedimento, né? É um exemplo que eu tenho bem vívido assim na minha lembrança, é que eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Eu morava em Dourados antes de vir para Portugal, que é uma cidade que fica a 1h30 da fronteira com o Paraguai, e é um procedimento. E muitas mulheres que recorriam ao aborto, elas ou buscavam remédio no Paraguai, onde o remédio era comercializado, já que no Brasil ele é proibido,
ou elas compravam de pessoas que comercializavam esse medicamento, sem nem saber se era de fato esse medicamento que elas estavam tomando e pagando um valor absurdo por ele. Então, assim, né, além de se comprar um remédio que entra de forma ilegal no país, que de fato a mulher sequer sabe se aquele medicamento que ela está tomando é aquele medicamento mesmo, né? Ela ainda corre o risco de tomar a medicação, ser hospitalizada e, em alguns casos, isso pode levar até ao óbito da mulher. Quando não, né, aí há efeitos psicológicos quase que irreversíveis, né, consequências psicológicas que a mulher vai carregar por uma vida toda. Enquanto que outras mulheres, né, com mais poder aquisitivo, com mais dinheiro, na sua maioria brancas, às vezes migram para países, por exemplo, como Portugal, que é um país que tem fácil acesso para brasileiros que têm condições de vir para cá. Aqui o procedimento, além de ser legal, ele é realizado independente da sua situação legal no país. Então, mesmo mulheres que estejam aqui de forma irregular, elas conseguem realizar o aborto. Então, as mulheres que têm dinheiro no Brasil vêm realizar o procedimento aqui de uma forma segura, enquanto que outras que estão no Brasil têm que realizar procedimentos caseiros, se submetem a procedimentos caseiros, medicações ilegais, entradas de forma ilegais, que elas nem sabem do proceder. Sim, eu queria só trazer mais um dado do Brasil, que a gente registra 6 abortos por dia em meninas de 10 e 14 anos que são estupradas. Então, assim, a gente nem entrou na questão da violência praticada dentro do âmbito familiar, por familiares, por amigos da família, que aí levanta outras questões, porque a sequência de violências que essas meninas ou mulheres são submetidas é infinita. Então, assim, estou muito feliz que a gente conseguiu trazer esse tópico que a Letícia pôde contar um pouco mais para a gente como que foi a pesquisa dela. Realmente, amiga, essa questão, ainda mais sobre as crianças, né, que sofrem essas violações sexuais. Teve recentemente o caso da menina de 10 anos que foi violentada pelo avô, pelo tio, e muitos religiosos tentaram impor a religião para que o aborto não fosse realizado. Sobre isso também acho legal mencionar que o espiritismo também não concorda com o aborto, né? Existe uma questão de karma, de história, assim, para que, né, você tenha uma a seguir, mas eu sou totalmente contra essa colocação do espiritismo. Eu tenho consciência da minha religião e de crenças que eu tenho, mas eu não acho que a minha religião é universal e ela não pode se sobrepor a direitos fundamentais e a consciência de que outras pessoas têm as suas individualidades. Então, a religião ela não pode ser parâmetro nenhum para pautar nenhum direito, e a gente precisa pensar, ter uma consciência coletiva e não individual nessas questões. Então, é um absurdo ligar a religião a esse tema, até porque o que é verdade para uns não é verdade para outros, né? Então, se tratando de um problema de saúde pública, deve ser tratada dessa forma e também no âmbito jurídico. Maravilhosa essa colocação. Agora, Letícia, eu queria que você falasse um pouco sobre o papel de outras mulheres na sua trajetória. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso aqui para gente, como que elas te ajudaram, como que elas guiaram seus caminhos e coisas dessa natureza. Eu acho que essa relação, né, de lutar junto com outras mulheres, ela tem início com a minha mãe, porque eu nasci em uma família em que a minha mãe, ela sempre fez o papel que a sociedade espera que o homem faça. Então, sempre foi a minha mãe que ganhou um salário maior do que o meu pai, sempre foi a minha mãe que trabalhava mais do que o meu pai, fazia viagens a trabalho, fazia hora extra, chegava tarde em casa, e sempre foi a principal provedora da família, né, financeiramente falando. E enquanto isso, como meu pai tinha uma flexibilidade um pouco maior de horários, eu cresci vendo um homem fazendo o que a sociedade impõe como se fosse tarefas apenas das mulheres, né? Então, meu pai, eu chegava da escola e meu pai fazia minha janta, meu pai me dava banho, meu pai me trocava, me colocava para dormir.
E eu cresci, né, com essa visão de que essa divisão de responsabilidades que cabe aos dois é totalmente possível e é totalmente saudável. Então, eu já inicio a minha vida vendo que esse padrão social, ele é totalmente ultrapassado e que a gente pode ter essa igualdade, né, de divisão de responsabilidades e dá muito certo. O meu pai também, né, como ele admirava muito a minha mãe e a força que ela tinha, né, dessa independência, ele sempre me ensinava que eu precisava ser uma mulher independente, que eu precisava estudar, que eu precisava focar primeiro em mim, assim como a minha mãe focava, para que eu nunca dependesse de ninguém. Se um dia eu casasse e não desse certo, eu teria as minhas coisas para voltar para minha vida e que isso não seria o centro de tudo. Então, a minha educação ela já foi totalmente diferente do que esse padrão que é imposto. Logo depois disso, eu comecei a fazer as amizades no colégio, né, no ensino médio. Conheci a Flá, que é a minha companheira de luta e com quem eu aprendo muito sobre feminismo e sobre luta das mulheres. Com isso, a gente foi se aproximando, a gente foi aprendendo sobre rivalidade feminina, sobre reprodução de machismo, de reprodução de atitudes machistas, falas machistas. E com isso eu só fui aprendendo e me aproximando cada vez mais das mulheres. Então, minhas professoras de faculdade foram muito importantes nesse processo, as minhas amigas, repassar esse conhecimento, seja de forma mais teórica, seja por conversas, né, mais informais. Então, hoje em dia, eu vejo que a minha base ela é feita por mulheres que agregaram da forma sempre como puderam, né? Dentro da sabedoria que tinham naqueles momentos. Muito incrível te ouvir, Letícia, e ainda mais falando sobre uma temática tão interessante, tão relevante, né, pra gente. Bom, essa conversa daria aí um papo que nem talvez caberia no episódio de podcast, né? Talvez uma conversa aí um pouco até mais longa do que essa, porque o assunto de fato tem muitos pormenores e muitos dados e muitas coisas, muitos pontos a serem analisados. Mas agora, caminhando para o final, a gente chega na pergunta, né, que a gente sempre faz para as nossas convidadas, que é o que te movimenta, qual que é a força que te impulsiona, né, qual que é a energia criativa, assim, que te move, te faz buscar coisas, pesquisar coisas. Com certeza, Paty, se deixasse, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sem parar. E a gente, com certeza, falaríamos sobre vários temas aleatórios e linkando todos, né, com a maior leveza possível. O que me movimenta, eu acho que é justamente essa busca por uma sociedade mais igualitária. Então, eu sou uma pessoa muito inconformada e eu me revolto muito com injustiça. Então, desde sempre, eu me revoltei com essas desigualdades e com essa violação de garantias, principalmente para minorias e grupos vulneráveis, né? Então, acho que eu ainda não me descobri o meu caminho completo do que eu pretendo seguir, mas com certeza ele estará ligado a questões sociais e de ajudas humanitárias e temas que façam com que a sociedade acabe melhorando e para que a gente possa deixar uma sociedade para as próximas gerações muito melhor do que essa que nós estamos hoje. Acho que a minha maior força é isso, é poder contribuir para a sociedade como um todo e para as pessoas que convivem comigo. Amo! Vou puxar agora para o nosso quadro Movimentando as Ideias, que é um quadro onde a gente troca indicações sobre livros, músicas, práticas, danças, comidas, embora a gente sempre foque e a gente reforce indicações, na verdade. Então, vou começar aqui por mim. Eu tenho apenas uma indicação simplória, porém incrível e maravilhosa, e que vai proporcionar muitas risadas para vocês, que é o podcast chamado Não Inviabilize, que é feito pela Deia Freitas, e eu enviei para minha mãe essa semana e ela amou, porque é muito bom, é muito engraçado, ela conta histórias, os ouvintes enviam histórias e ela conta de um jeito, assim, muito incrível. Então, e são episódios curtos, então, assim, aquele momento que você tá lavando a louça, trabalhando, dirigindo, é perfeito.
Então, chequem o podcast Não Inviabilize, porque é muito maravilhoso, muito alto astral. Aí eu queria puxar e chamar a Letícia para compartilhar as indicações dela no dia de hoje. Então, amiga, eu trouxe algumas indicações, falando também um pouquinho sobre cada tema. Então, o último livro que eu li recentemente Sempre Foi Sobre Nós, da Manuela Dávila, que traz diversos relatos sobre violência política de gênero, né? Então, ela trouxe várias autoras que trouxeram diversos relatos sobre diversas violências que acabaram sofrendo. Aí tem a Dilma, a Duda Salabert, a Benedita da Silva, tem muitas autoras que falam sobre esses relatos, então foi um dos últimos livros que eu li, eu acho que é muito importante, até ligando a toda essa questão do feminismo, né? Sobre o espiritismo, eu também trouxe duas indicações que eu acho que são bem bonitas. O primeiro é o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que é mais voltado para a doutrina espírita e do conhecimento do que é o espiritismo. E um segundo livro que é muito lindo, que é As Vidas de Chico Xavier, do Marcel Souto, que foi a base para o filme Chico Xavier, que eu também indico, porque o Chico Xavier, ele representa muito, né, para o espiritismo e para a espiritualidade em si, né? Eu acredito que tenha sido uma pessoa que trouxe muitas coisas boas. Sobre o aborto, um dos livros que eu mais me baseei para poder fazer a monografia foi O que é o Aborto, da Danda Prado. Então, além de conceitos bem técnicos, também faz essa crítica social sobre a importância da descriminalização do aborto. A Débora Diniz também, que é antropóloga e professora, pesquisadora, fala muito sobre aborto e ela tem muitos artigos e teses totalmente importantes e atuais sobre esse tema. Acho que são essas 3 indicações que eu acho que estão bem ligadas ao que a gente debateu hoje. Bom, gente, para as minhas indicações hoje, eu quero indicar uma série da Netflix chamada Sankofa, com K ou com capa, aqui em Portugal. A África que te habita. É uma série feita por um fotógrafo e um autor que viajam pelo continente africano para falar sobre as sequelas dos processos coloniais. Ela é muito interessante, eu ainda não consegui assistir tudo, mas eu já indico ela aqui porque eu acho que esse tema é muito relevante para a gente pensar a luta antirracista no Brasil, mas não só no Brasil. O continente africano ainda tem muito também para caminhar no sentido de discutir a branquitude mesmo. E eu acho que um caminho interessante é a gente pensar as sequelas do colonialismo. E essa série pode ser uma ajuda a gente pensar sobre isso, né? E eu vou indicar também um Instagram, que é da Geni Papos, se escreve com G mesmo, tudo junto. Ela é guarani e ela é uma ativista anticolonial. E aí ela tem várias publicações ali no Instagram dela e ela está sempre compartilhando assim, conhecimentos sobre como o colonialismo atinge as nossas microesferas, as nossas micro-relações. Eu acho muito interessante essa perspectiva a partir de uma visão também dos povos originários. Assim, é muito interessante o ponto de vista que ela traz. Então, essas são as minhas indicações para hoje. Queria indicar também um site que, na verdade, é uma comunidade que se chama As Pensadoras. Eu recebi feedback de algumas pessoas que escutam o nosso podcast, de que às vezes não conhecem muito os assuntos que a gente fala aqui sobre feminismo e sobre alguns outros tópicos específicos. E eu acho que ali é uma comunidade que pode auxiliar as pessoas a conhecerem um pouco desse espaço, né? Para quem não teve acesso a esse tipo de conhecimento, eu acho que ali é um lugar interessante assim, para se conhecer um pouco mais do feminismo na parte teórica. Muito interessante. Bom, então é isso, gente. Eu queria agradecer a Letícia, que aceitou participar aqui com a gente, compartilhar a trajetória dela. Queria agradecer a Flávia também, minha companheira aqui, que está em todos os episódios. E a gente também, né, que está depois, no pós-gravação de episódio, nos trabalhos de edição e os trabalhos de postagem, administração da página. E agradecer aos nossos ouvintes por, mais uma vez, estarem aqui com a gente semanalmente. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem e tchau, tchau.
Eu queria agradecer a participação da Letícia também pelo tempo e por vir aqui abrir o seu coração e contar um pouco mais da vida dela pra gente. Então, obrigada, Letícia. Obrigada, Paty. Obrigada aos nossos ouvintes. Nos vemos em breve. Imagina, meninas, eu que agradeço. Saibam que vocês podem sempre contar comigo, né? No que vocês precisarem. Desejo muito sucesso e que esse seja só o começo de um caminho muito iluminado para vocês e para o Mulheres Movimento. Também desejo uma boa semana, beijocas no coração e vacina, né, pessoal? Vamos todos virarmos jacarés. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!